A palavra da graça é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado aqui no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os judeus ou os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou segue-se que morreu Cristo em vão. Queridos, esse é um texto muito importante para a compreensão acerca do Evangelho. Nós temos falado acerca do Evangelho já há algum tempo, mais propriamente dentro de um tema geral que foi proposto, que é conversando sobre o Evangelho. Não que nós, antes desse tema proposto, não falássemos do Evangelho, né? Quero dizer que nós estamos dando uma ênfase de um modo bem particular para gerar em nós um conceito correto, um conceito bíblico, estritamente bíblico acerca do que é o Evangelho de Jesus Cristo. E isso por uma razão muito simples, é que nós vivemos num tempo de muita confusão religiosa. Ou seja, apesar que vivemos numa nação em que a maioria das pessoas, de certo modo, são cristãs, ou católicas, ou protestantes, ou evangélicas, mas o fato é que vivemos num tempo em que não se fala de modo puro acerca do Evangelho. O Evangelho que se tem anunciado mundo afora é um Evangelho distorcido, é um Evangelho com muitas eivas. O próprio conceito de Evangelho tem sido um equívoco na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem que receberam o Evangelho, que creram no Evangelho, mas se elas bem soubessem o que de fato é o Evangelho, talvez elas dissessem: não é isso que eu recebi, não é isso que eu quero para mim. Então é preciso, como pessoas racionais que somos, pessoas que têm um desejo de verdadeiramente conhecer a Deus, precisamos pensar um pouco acerca do Evangelho de Cristo, da verdade de Cristo, segundo revelada no Novo Testamento. Quando nós falamos de erros no aspecto doutrinário, quando nós falamos de um pensamento acerca da fé equivocado, nós não estamos falando de algo propriamente do nosso tempo. Em todos os tempos, desde a era apostólica, que há uma certa confusão na mente de muitos,
Por vários motivos. Primeiro, porque o inimigo de Deus, ele não deseja que as pessoas conheçam a verdade como ela é, porque ele sabe que as pessoas serão libertas. Segundo, que existe um exército muito grande de pessoas que estão a serviço do mal, que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que trabalham com o fim de corromper a verdade do Evangelho, para tornar pessoas cativas das suas religiões, para que elas sejam seduzidas e cumpram assim com a vontade deles e com o propósito dessas pessoas. Agora, quando nós lemos esse texto, nós nos situamos dentro de um contexto do primeiro século, não diferente do nosso tempo atual. A diferença é que no primeiro século havia ali a presença física dos apóstolos. Então, havia os 11 apóstolos, os primeiros 11, e então Paulo, que completou esse número posteriormente. Os apóstolos eram responsáveis pela pregação da palavra, pela divulgação do Evangelho, sobretudo por determinar, por definir a verdade do Evangelho. Eles receberam de Cristo essa autoridade, essa revelação, o conhecimento do que verdadeiramente é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, apesar que tinha a presença física dos apóstolos no primeiro século, não foi sem luta que aconteceu o estabelecimento da verdade. E eu digo sobre uma luta, não somente uma luta para com o mundo de pessoas sem Deus, mas sobretudo no seio da igreja. Isso porque o conflito entre judaísmo e a igreja, enquanto a realidade do que se anunciou na lei dos profetas, isso era muito grande. Havia um conflito entre o judaísmo e a ideia, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de tal maneira que nem mesmo o apóstolo Pedro escapou de, num dado momento, numa circunstância, proceder. Cuidado que eu não estou falando que ele ensinou enquanto doutrina, mas ele teve um comportamento que, conforme foi lido aqui em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo teve que repreendê-lo severamente e repreendê-lo na presença de todas as pessoas. Mas vejam, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é o conceito de evangelho separado de judaísmo. Os irmãos imaginem que por 1500 anos o povo de Israel, a nação, viveu ali sob a orientação da lei e dos profetas. Eles viviam o pacto da lei do Sinai. Eles viviam por meio da lei, ou seja, eles queriam servir a Deus mediante o fazer obras para Deus, fazendo ali, cumprindo os mandamentos, os estatutos. Mas nós sabemos pela própria história do povo de Israel que eles não cumpriam de fato e de verdade. Eles tentavam ao máximo até onde podiam, mas o fato é que eles não tinham condições espirituais de cumprir toda a lei. Por um fator muito simples, o apóstolo Paulo explica no livro de Romanos, no capítulo 7, que a lei, quanto à sua natureza, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. O problema é que o homem, quando se propõe a cumprir tal lei, ele não tem a mesma natureza, ele não é santo, ele não é justo, ele não é bom, ele não é espiritual. O homem tem uma consciência caída. Daí nos deparamos com o primeiro problema que talvez você já tenha experimentado ou esteja experimentando. É essa diferença entre o ser e o fazer. Quantas e quantas vezes nós ouvimos e aprendemos que temos que fazer? Nós temos que proceder deste modo, não daquele. Temos que cumprir esse mandamento. Não podemos agir de determinada forma. E portanto ficamos nossa vida inteira lutando para fazer as coisas corretas. E você sabe no seu íntimo da sua verdade, da sua sinceridade, ninguém duvida disso, mas você sabe o quanto que é difícil e tem sido difícil proceder com bondade. Por que nós sabemos que o ser bom, ou que fazer a bondade, é correto aos olhos de Deus? Amar, perdoar, doar-se, compartilhar, socorrer. Sabemos que essas coisas são boas e que, entretanto, por que nós não conseguimos? Porque existe uma profunda diferença entre o ser, aquilo que somos, e aquilo que se deve fazer. E portanto, os judeus não conseguiram cumprir jamais a lei,
Por esta razão simples, eles não eram aquilo que eles pretendiam realizar. Quando você não é aquilo que você quer fazer, mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar. Você não vai conseguir ter uma continuidade naquele procedimento. Por isso que não raras vezes nós fazemos até promessas. Quantas vezes nós falamos: Senhor, a partir de hoje, o Senhor me livrando dessa situação, eu vou melhorar, Pai, eu vou mudar. E aí você se propõe, é verdade. Mas daqui a pouco você já até esqueceu e já está fazendo tudo diferente, tudo errado. Aí você tem que passar por uma nova situação para você ter um novo suposto arrependimento, para você se propor novamente a mudar. Agora vai. Todo final de ano as pessoas fazem votos de mudanças na sua vida, mas já se vão 44 anos da minha parte, que essa luta ela é intensa. Então, os judeus não entendiam isso. Por isso que a Escritura vai ensinar largamente em todo o Novo Testamento, de que nunca foi e nunca será a vontade de Deus dar ao homem um manual de instrução do que se deve fazer ou não fazer. Porque Deus sabe quem somos quanto à nossa consciência. Deus sabe o que nós somos em Adão. Deus sabe que o homem não precisa de um livro de regras, de estatuto, de mandamentos. O homem precisa de um novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um homem que andava na lei, que cumpria exteriormente a lei, que vivia pela lei, era um mestre da lei. Mas quando Jesus conversou com ele, Deus falou assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nós não temos outro caminho, senão o caminho do novo nascimento. E o novo nascimento não implica você levantar a sua mão num gesto para aceitar a Jesus, tampouco você entrar numa água de batismo. Novo nascimento, como diz no profeta Ezequiel, é você ser gerado dentro de você um novo coração, uma nova mente. É um novo modo de ser no mundo. É um novo modo de atuar no mundo. Não sei se vocês sabem, mas nós atuamos no mundo segundo aquilo que nós somos, conforme nós somos constituídos na nossa consciência. É a partir da consciência que nós vivemos, nos movemos aqui nessa terra. E portanto, os judeus não entendiam isso. Como até hoje muitos de nós não entendemos também essa necessidade de que nós sejamos mudados na consciência e no coração. Porque se Deus colocar um novo coração em você, uma nova consciência, então tudo aquilo que deve ser, no caso, todas as bondades, a justiça, o amor, a piedade, será o resultado daquilo que você é interiormente. Ou seja, Deus quer nos fazer bons, pessoas boas. Pastor, mas só Deus é bom. Sim, mas é outro contexto. Deus quer transformar o nosso ser, para que nós, procedamos segundo aquilo que nós somos, e não fiquemos nessa luta. Imagine vocês que quando Cristo veio, Ele enfrentou ali os líderes religiosos, porque os líderes da religião judaica não compreendiam. Eles queriam permanecer no cumprimento da lei. Jesus disse: gente, vocês não estão entendendo. O problema está dentro do homem e não fora dele. O problema não é a comida que você come, a roupa que você veste, o lugar que você frequenta, o lugar onde você... O problema do homem está no coração. Jesus disse: é do coração que procedem os maus desígnios. E eu confesso que, embora não seja nenhuma novidade eu falar isso para os irmãos, esse texto de Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, que é do coração, todos vocês sabem muito bem disso. Mas o quanto que nos é difícil uma aceitação plena dessa verdade. Nós ainda estamos julgando as pessoas e medindo as pessoas pela roupa que elas vestem. Infelizmente ainda estamos. Você sabe, você ouviu, você já foi até convencido intelectualmente, mas o problema é que nós ainda estamos pensando nessa questão meramente comportamental e não relativa ao nosso ser, ao nosso coração. Jesus então ensinou, pregou, ele disse: olha, o reino de Deus está dentro do homem. Tudo o que Cristo dizia, ele colocava dentro do homem. Seja o mundo, o pecado, ou seja o reino de Deus, ele dizia: é dentro do homem, tudo está aí, tudo acontece dentro de você.
Ele queria falar sobre o novo nascimento, sobre o reino, falava de uma semente, porque é vivo, é orgânico. Não é um livro, não é uma capela, uma igreja, um padre, um pastor. Não, é dentro do homem que todas as coisas acontecem. Razão porque Paulo, sabedor disso, ele fala sobre o fruto do Espírito. E todo aquele fruto com as suas, todos aqueles aspectos do fruto do Espírito só podem existir dentro de você. E ao falar das obras da carne, também ele coloca dentro do homem. Ele diz que a carne milita contra o Espírito. Então ocorre dentro de mim a batalha, o reino de Deus, o império das trevas. E nós temos então que compreender essa necessidade de termos um olhar para dentro de nós e não para fora de nós. Mas os judeus do tempo de Jesus lutavam contra Cristo. Mas Cristo estabeleceu a sua igreja. Os apóstolos, a igreja. Eu fico imaginando a primeira igreja do primeiro século. Deveria ser muito interessante, né? Primeira igreja, os apóstolos ali, como presbíteros da igreja. Os pastores de Jerusalém era Tiago, nada menos que Pedro, João, pelo menos no princípio, antes de eles saírem. E era uma igreja um tanto diferente, porque havia muitos judeus convertidos a Cristo, mas havia também muitos líderes judeus. Imagine o fariseu fulano, o saduceu beltrano, o ancião cicrano, que se converteram a Cristo, mas trazia consigo uma carga de doutrinas mosaicas muito grande dentro deles. Para os irmãos terem uma ideia, diz a Escritura em Atos dos Apóstolos, que havia na igreja de Jerusalém os fiéis da circuncisão. Ou seja, a gente pensa na primeira igreja, a igreja do primeiro século em Jerusalém, como sendo aquela igreja explosiva do evangelho e tal, mas não. Leia com atenção Atos dos Apóstolos. Lógico, havia muita caridade, muita fraternidade, mas no que tange à compreensão do evangelho, era uma igreja profundamente problemática. Jerusalém, igreja de Jerusalém, cujos pastores eram Pedro, Tiago e João. Porque para manter dentro de uma igreja a ala dos fiéis da circuncisão, brincadeira. Fiéis da circuncisão significa que eles eram piedosos e devotos de Moisés, e devotos da lei, e devotos da circuncisão. Tamanho era o conflito em Jerusalém, que quando o apóstolo Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho a partir de Antioquia, no mundo gentílico, Paulo era um homem livre de tudo isso. Deus é muito sábio, porque Deus sabe que o homem, preste bem atenção nisso, apesar de tudo que é divino, o homem é homem. Deus, ele não prescinde do homem, no sentido da pregação. Ou seja, Deus entrega uma revelação, mas aquela pessoa que recebe é um ser humano. Ele tem uma constituição. E portanto, quando Deus queria alguém para pregar para os gentios, Ele escolheu um cosmopolita, um homem que, embora fosse hebreu, como Paulo era hebreu de hebreus, mas era um homem do mundo, porque ele era cidadão romano. Ele era um homem transcontinental. Era um homem que conhecia outras culturas, outras línguas. Então ele tinha uma visão mais aberta, até mesmo para compreender ele próprio todo o processo e definir com clareza o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso não acontecia na igreja de Jerusalém com Pedro, Tiago e João. Não que eles não tivessem um entendimento, tinham um entendimento. O que eles tinham, além disso, o problema é que eles tinham uma constituição, eles tinham um pensamento ainda contaminado com o judaísmo. Ou seja, o judaísmo ainda pesava muito no coração deles. De modo então que, tendo a clareza da graça de Deus, Pedro, Tiago e João, eles conviviam harmoniosamente na mesma igreja com aqueles que resistiam deixar de lado a lei de Moisés. De modo que o silêncio de Pedro, Tiago e João era como que se interpretasse
que havia o consentimento deles e, portanto, deveria ser aquilo o evangelho, porque se os apóstolos nada falam, eles não dizem nada, deve ser assim mesmo. Imagine só uma pessoa nova convertida na igreja de Jerusalém. Quando ela via lá os fiéis da circuncisão defendendo a circuncisão, ela pensava o quê? Deve estar correto, isso deve ser o evangelho. Porque se Pedro não diz nada, se João não diz nada, se Tiago não fala nada, é porque deve ser assim mesmo o evangelho. Mas Paulo, graças a Deus pela vida do nosso apóstolo, saiu pregando no mundo gentil, pregando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que não há remissão de pecados senão por meio do sacrifício vicário do Filho de Deus, pregando que o homem não pode ser justificado senão mediante a fé, dizendo que não há salvação senão na graça de Deus para o homem. Portanto, ele pregava o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo, dizendo que o homem só é salvo por esse caminho, não tem outra coisa. Leiam depois com paciência cada uma das epístolas de Paulo, e você vai ver que ele tinha uma clareza, um espírito reto, claro, acerca do que é o evangelho. Mas logo as notícias correm, né? Imagine só quando chegou a Jerusalém a notícia de que os gentios estavam se convertendo, e Paulo estava gerando e fundando igreja em vários lugares no mundo gentílico. E essa igreja paulina, vamos colocar nesses termos, né? Ela estava crescendo muito. Agora imagine só a igreja de Jerusalém, pensando, vem um ciúme, né? Alguma coisa. Uai, mas como assim? De modo que quando muitos cristãos convertidos, muitos judeus convertidos a Jesus Cristo, que ele trazia no coração essa carga de judaísmo, ficaram sabendo, começaram a fazer os questionamentos. Mas primeiro, podem os gentios fazer parte do corpo de Cristo? Primeira pergunta. São gentios, são impuros. Aí algum fariseu convertido, não pode, porém deve-se ter as ressalvas, né? Talvez alguém dissesse assim, bem, eles podem desde que nós sejamos os plenicristãos e eles os semicristãos. Eles são meio cristãos, eles são cristãos impuros. Mas por que assim? Eles não são circuncidados. Ora, eles não cumprem a lei de Moisés, não guardam o sábado, eles comem carne de porco, eles comem carne sacrificada a ídolos. Como podem eles ser cristãos? De sorte que surgiu em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, a defesa por muitos líderes, não me refiro aos apóstolos, mas por lideranças dentro da igreja, pessoas que têm influência sobre outros, de que nenhum gentio poderia verdadeiramente ser um cristão autêntico se não pedisse a bênção de Moisés, a bênção do judaísmo, sem passar pelo judaísmo. Não, poder pode, mas vai ter que vir aqui, terá que ser circuncidado, vamos ter que mudar muito a vida de vocês. Não é assim, porque eles pensavam que ser impuro era uma questão da carne exterior. Aí quando ele lá na criancinha circuncidava, cortava um pedacinho do negocinho, achava que isso agora era pureza espiritual. Eles entendiam assim. Passavam pelos batismos, achavam que agora estava purificado. Porque não comia carne de tatu, achava que era puro porque não comia carne de tatu. Não come coelho, né? Então eles começaram a falar, os gentios que se converterem precisam primeiramente passar pelo judaísmo. Eles diziam, não é possível que alguém seja um pleno cristão sem passar pelo judaísmo. Isso foi tão forte que o apóstolo Paulo teve que ir a Jerusalém para conversar com os apóstolos. Chegam lá, procurou os apóstolos, os anciãos da igreja, os presbíteros, e, gente, o que está acontecendo? Está chegando a notícia lá que os nossos irmãos que eram gentios se converteram, dizem que eles não são cristãos, eles são semicristãos, são cristãos impuros. E tão grande foi o debate que eles decidiram fazer um concílio. Não, nós vamos ter que resolver essa pendência. Capítulo 15 de Atos, diz a escritora, se reuniram os apóstolos e os presbíteros da igreja,
Eu até acredito que muitos irmãos deviam estar ali. E eles foram debater a questão. Tem sentido? Mas irmãos, o que está acontecendo? Vocês não estão entendendo. Não precisava de concílio, era só chegar numa reunião da igreja e falar: irmãos, olha, nós somos do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é a circuncisão, ponto. O Evangelho não são os sábados. O Evangelho não são as festas. O Evangelho não é o templo físico. O Evangelho não tem relação com a dieta de Levítico capítulo 11. O Evangelho não tem relação com usos e costumes. O Evangelho não tem relação alguma com qualquer coisa que seja exterior ao homem. Vamos fundamentar. Jesus Cristo declarou, vocês devem se lembrar, eu estou simulando em Jerusalém, bastava dizer isso, que o que está fora do homem não pode contaminá-lo. A carne de porco que está fora do homem não pode contaminá-lo. Simples. Era só falar assim: o que é de Moisés ficou para trás. Agora vamos, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o Filho de Deus enviado ao mundo, que se fez homem, se fez carne. E como o homem viveu uma vida sem pecado, ele viveu o reino de Deus, ele manifestou o reino de Deus. E depois de ter vivido por 33 anos, ele foi crucificado. A sua morte, entretanto, não foi uma morte comum, foi uma morte vicária, porque ele não tinha pecado e o salário do pecado é a morte. Se ele não tinha pecado e o salário do pecado é a morte, então ele não pôde morrer por si mesmo, porque ele não tinha a condição necessária para morrer, que é o pecado. Ele estava isento de culpa, de dolo. E então ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E quando ele morreu na cruz, ele morreu por você e morreu por mim, como diz Pedro na primeira epístola, como diz João, desculpe-me, na sua primeira epístola 2:2, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Que maravilha! Do mundo inteiro. E esse Evangelho ainda anuncia que não é simplesmente uma questão de você acreditar na historicidade da morte e ressurreição de Cristo. Ah, pastor, eu achava que era, não é crer. Eu falei acreditar. A fé verdadeira do Evangelho, ela é viva, ela é orgânica, ela é interior. Fé é união com esse crucificado. Quando eu creio verdadeiramente em Jesus Cristo, esse Cristo de Deus que habita dentro de mim, ele passa agora a me comunicar para o meu ser, para o meu coração, para a minha alma, para a minha consciência. Ele começa a me comunicar a sua própria morte, de modo que eu morro com Cristo. Então não é crer na morte dele, é crer que ele morrendo por mim e ele habitando em mim, eu participo da sua morte. Assim como quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele. Isso está dentro de mim. Ele me comunica as suas virtudes. Sou nova criatura. Olha, nova criatura. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz que Cristo morreu e ressuscitou, e ele está vivo. A mensagem da ressurreição são as bases do Evangelho. Não existe Evangelho sem ressurreição. Então bastasse que falasse isso em Jerusalém. Não precisava nem de uma conferência, é só uma mensagem de 1 hora. Tudo se esclarecia, os apóstolos agora. O fariseu não gostou, irmão, infelizmente, ou você vai voltar para o judaísmo, ou vai se converter a Jesus Cristo de verdade. Porque se tem algum aqui, algum semi-cristão, deve ser aqueles que ainda não deixaram o judaísmo. Aqueles que não conseguem ver salvação sem judaísmo, não conseguem ver salvação sem a lei de Moisés. Mas não, fizeram um concílio em Jerusalém para debater. Diz a Escritura que Pedro foi o primeiro a falar. Pedro falou bem. Querem ver? Veja o que Pedro disse. Abre Atos 15, por gentileza. Pedro, ele falou corretamente. Capítulo 15, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou o Tiago. Desculpe-me, amados, eu acho que eu fui muito para frente. Volta um pouquinho, capítulo 15, versículo 6 em diante. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos,
Mas sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. Diga amém, irmãos. Esse é o depoimento de Pedro. Que maravilha. Pedro tinha ou não tinha consciência do evangelho? Está aqui, ele está falando. O problema é que nem sempre quando temos tal consciência significa necessariamente que não vamos ceder à pressão das pessoas. Depois que Pedro falou, Barnabé falou, Paulo falou, mas Paulo não falou, nem Paulo nem Barnabé não falaram em termos do que é e do que não é. Eles apenas relataram o que Deus havia feito entre os gentios, sinais e prodígios, como que os gentios estavam se convertendo com alegria a Jesus Cristo, ao evangelho, à cruz de Cristo, à sua ressurreição. Mas, a partir do versículo 15, diz que Tiago também tomou a palavra. Tiago, como eu dizia aqui na quarta-feira, era o Apolo dos judeus. Apolo, o deus grego, o deus dos traços perfeitos. O ideal, é um judeu ideal, crente em Jesus Cristo, mas que trazia ainda muito do judaísmo consigo. Era um conúbio, de evangelho e judaísmo. Era um modelo. E pelo que nós percebemos pelas escrituras, ele sempre tinha a última palavra em Jerusalém. Ele era o presbítero sênior de Jerusalém. Aí Tiago levanta e fala assim: tudo bem, irmãos, é verdade, Pedro está correto, somos salvos pela fé. E portanto eu concluo esse concílio dizendo que nós não colocaremos nenhum peso sobre os gentios, exceto. Quando diz exceto, vai colocar um pezinho, vai. Não vamos colocar nenhum peso sobre eles, exceto algumas coisas. Quais são? Coisas da lei. Porque a discussão é, eles devem ou não praticar a lei? Não, a lei não. Porém, tem uns 3 ou 4 itens da lei que nós não podemos abrir mão. Diga para os gentios que eles não comam carne sufocada, não tomam sangue, não comam carne sacrificada a ídolos, e que eles se abstenham de casamentos com parentes próximos, que é a melhor maneira de se interpretar. Na sua Bíblia diz relações ilícitas, mas o termo significa mais propriamente alguns itens da lei que proibia casamento de pessoas próximas, como temos aqui a nossa igreja, por exemplo, Juraci e Rosirene são primos, eles são bem casados, muito bem casados, mas na verdade são agora marido e mulher. Na lei não podia. Se fosse na lei, iriam ser apedrejados, Seriam apedrejados. Mas aí agora colocou esse fardinho. Tudo bem que é um fardo é só um fardo de 50 quilos, mas é um fardo, nas costas dos gentios convertidos a Cristo. Paulo tinha um profundo respeito por um terreno alheio, no sentido de que ele respeitava as divisas apostólicas. Ele sabia respeitar uma autoridade apostólica. Pedro é apóstolo, Tiago é apóstolo, João é apóstolo. Então, se eles decidiram isso, aqui em Jerusalém eu não vou. Eles são apóstolos, tanto quanto eu. Então eu não tenho que falar nada, eu tenho que deixar eles decidirem. Mas onde eu pregar o evangelho, você vai ler as cartas de Paulo, eu pregarei somente o nome de Jesus Cristo. E diz, e se alguma coisa nós temos de nos orgulhar, que seja na cruz de Cristo. Nos gloriar, que nós devemos nos gloriar na cruz, em nada mais. Ponto final. E a Epístola aos Gálatas é uma epístola, por exemplo, que trata com bastante profundidade
essa questão da graça de Deus, e também no sentido de que não se pode admitir absolutamente nenhum casamento do evangelho com o judaísmo ou com qualquer outra coisa. O evangelho tem que ser puro, puríssimo. Paulo voltou para Antioquia, e diz a Escritura que Pedro, certa ocasião, foi visitar Paulo lá em Antioquia. Pensa que maravilha. Pedro chegou lá para conhecer a igreja, deve ter ministrado 1 ou 2 reuniões, conheceu os irmãos gentios, todos alegres, todos livres. Eles sabiam que o evangelho liberta as pessoas e não coloca julgo nas pessoas. Eles sabiam que o evangelho, o viver o evangelho é viver no Espírito do evangelho dentro de você, crendo, se apropriando, confessando, buscando uma transformação interior por meio do evangelho, conhecendo a Deus, para que conhecendo a Deus possamos amá-lo, e amando possamos servi-lo, e servindo servimos aos homens, porque se serve a Deus servindo aos homens. Uma igreja abençoada, e Pedro ficou empolgadíssimo com aquela igreja, porque ele saiu dos ares pesados de Jerusalém. Pensa um culto na igreja de Jerusalém, misericórdia, regado de judaísmo, um culto adubado com judaísmo, tudo tinha uma pontinha de judaísmo. Acho que os hinos que eles cantavam falavam: Jesus morreu na cruz e Moisés nos deu a lei. A letra devia ser sempre uma tentativa de equilibrar a cruz e a lei, o Sinai e o Calvário. Uma estrofe falava do Calvário, a outra do Sinai, e o refrão juntava os dois num grande coro. Fica imaginando. Pedro falou: que maravilha de igreja. Aí, naquele tempo, eles praticavam um jantar chamado ágape. Os irmãos se reuniam para jantar. Eles jantavam juntos constantemente. Cada um levava a sua panela. Lá vinha o irmão gentil convertido com porco assado, pururuca, né? Aí vinha um outro irmão e: mas eu ganhei essa vaca aqui, essa costela de vaca do meu vizinho. Meu vizinho, rapaz, eu estou pregando para ele, idólatra. Fizeram lá na casa dele uma festa lá ao ídolo tal, sobrou uma costela, ele me deu, trouxe para nós comermos aqui a costela. E Paulo dizia: nada impuro, tudo é de Deus, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Que maravilha. E Pedro empolgado com a liberdade dos irmãos, comendo tudo. Pedro comendo a carne oferecida ao ídolo. Eles não participavam da festividade dos ídolos, da mesa de demônio, não. Mas, ora, se eles fizeram lá, nos deram a costela de vaca assada, quem foi que fez a vaca? Foi Deus. Tudo o que Deus fez é bom. Vamos orar e vamos abençoar. Mas Paulo, e o ídolo? Não, o ídolo não é nada. Ídolo é um pedaço ou de madeira, ou um pedaço de gesso, ou é de ouro, ou é de prata, é mais nada, é só um boneco. Mas e os demônios? Problema deles. Jesus morreu por nós. Nós vivemos em Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há acusação para quem está em Cristo. Viver a verdade do evangelho é ser livre do medo, da acusação. Simples, é tão simples viver o evangelho. Pedro gostava, bebendo vinho, cada golada de vinho que ele dava. Os vinhos gentílicos são os melhores que tem. Aí ele comia, aí pegava logo um pedaço do pernil. Outro dia levaram uma feijoada. Pensa numa feijoada. E essa feijoada tinha um detalhe: o porco tinha sido oferecido ao ídolo. Aí do porco fizeram a feijoada, juntou tudo, eles estão comendo. Cada orelha de porco, focinho de porco. Os joelhinhos de porco. Que maravilha. E Pedro comia, descia aquele caldo. E Pedro pensando: puxa, eu tenho que vir mais aqui em Antioquia. Acho que eu vou me mudar para Antioquia. Igreja abençoada. Os irmãos adorando a Deus com ações de graças e comendo porco. E Pedro animado, acordava feliz, livre. Que maravilha. Um dia falou: Pedro, olha, chegou uma turma aí de Jerusalém. Quem era? Quem são? Bem,
é uma comissão da parte de Tiago. Em outras palavras, Tiago falou assim: olha, não tem aqui uns 10 irmãos, aqueles mais puritanos, mais rigorosos, inexoráveis, aqueles mais ascéticos, aqueles mais santos, mais hipócritas. Ó, vocês vão a Antioquia, não fala nada, se disfarça e fica observando como é que está lá Pedro, traz o relatório para a gente. Quer dizer então que chegariam os irmãos da parte de Tiago? O que eles querem? Nada. Diz que vai vir para o culto à noite, que veio acompanhar você também, Pedro. Aí Pedro se preocupou: misericórdia, acabou minha liberdade. Pedro, apóstolo Pedro, acabou a minha liberdade. Eu não vou mais poder comer com os irmãos. Mas ele podia resolver simplesmente assim: irmãos, é o seguinte, são gentios, nós temos esse problema lá, por causa da consciência deles, os irmãos me perdoem, eu vou ao jantar de vocês, mas eu vou inventar um jejum aqui, estou de jejum, jejuando. Mas não, ele decidiu ir por um caminho muito ruim. Pedro tinha suas fraquezas, é o lado humano que eu falei para vocês, é o lado humano. O apóstolo Pedro é uma pessoa, o Pedrão é outra. Pedrão é o que ele é, fraquezas, né? Jogo, é o ser humano. Todos estão dentro do processo de crescimento e de mudança. Pedro também estava dentro desse processo. Diz a Escritura que quando Pedro ficou sabendo, a primeira atitude dele, primeiro procedimento dele foi se afastar dos irmãos gentios. Se apartou. Aí Pedro calado: o que foi, Pedro? Não fala. Aconteceu alguma coisa? Olha o texto. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Quando, porém, Cefas é Pedro, tá, amados? Veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro procedeu, e esse procedimento deu a liberdade de Paulo falar, porque ele se tornara neste procedimento repreensível, digno de repreensão, carente de repreensão. Com efeito, aí ele passa a explicar: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Não está escrito na sua Bíblia? Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, afastou-se, e por fim veio a apartar-se. Parou de ir até nas reuniões. Nas reuniões eu acho que ele ia. Agora, se era um ágape, aquele jantar dos irmãos, aí ele já não ia mais. Irmãos, depois do culto vamos nos reunir na casa do gentil fulano de tal, né, do gentil, e vai ter aquele banquete como de sempre, o ágape, o banquete do amor. Pedro afastava-se. Nem mesmo dizia que não vou, não. Ele afastou-se, vindo a apartar-se. Estão entendendo, pessoal? Versículo 13. E também os demais judeus. Havia outros judeus que também congregavam em Antioquia, judeus convertidos, que estavam vivendo bem a liberdade do evangelho, até chegarem esses da parte de Tiago. Quando chegou, esses judeus também se uniram a Pedro. E aí vem uma expressão que diz: e também os judeus, os demais judeus, dissimularam com ele. O que é dissimular? Dissimular, vocês não sabem o que é dissimular? Uma pessoa dissimulada, uma pessoa que finge uma coisa que não é, uma pessoa que
inventa, cria uma circunstância falsa, enganadora. Versículo 13. E também os demais dissimularam com ele, a ponto, misericórdia, de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O próprio Barnabé, que era companheiro, parceirão de Paulo no ministério apostólico, que pregava com Paulo, fez toda a primeira viagem missionária com Paulo, conhecedor do evangelho. Até Barnabé, coitado, daqui a pouco estava lá no meio dos gentios, tudo cochichando contra Paulo. Pedro estava falando também, e Paulo vendo aquela situação, e aí cria-se um problema na igreja, porque os irmãos novos começou a ouvir o rumor, ou os rumores, as conversas, os cochichos, e foi criando um incômodo. Daqui a pouco tinha gente falando assim: Paulo, e aí? Quem é que está certo? O seu evangelho é certo? Olha lá, é Pedro. Inclusive Pedro veio antes de você, Paulo. Ele andou com Cristo, Paulo. Como é que é esse negócio? A igreja começou a se dividir de Antioquia. A igreja que tinha paz e alegria no Espírito Santo, agora começou a ser contaminada. Tinha irmãos lá que, quando viram aquela situação, pararam de congregar. Tem pessoas fracas que, quando ouvem qualquer tipo de rumor, não sabe resolver os seus problemas, não sabe buscar soluções, não sabe orar, não sabe buscar os responsáveis para conversar, para saber o que está acontecendo, não pedem explicação, são tão fracas que elas preferem abandonar e não dizer nada. A igreja começa a sofrer prejuízos. Daqui a pouco tinha irmãos gentios se convertendo ao judaísmo. Já que é assim, pelo que eu estou vendo, agora eu vou ficar do lado daqui. Como sempre acontece, a igreja sofreu. Quando Paulo viu que estava tendo esse problema e se agravando o problema, Paulo falou assim: eu preciso corrigir Pedro publicamente, porque o problema se tornou público, porque os irmãos estão confusos. Reuniu a igreja um dia, para que ninguém faltasse, falou: irmãos, nada de ágape hoje, reunião tal, sem ágape, todos de jejum, só oração e palavra. Aí todos foram, né? Os da parte de Tiago foram, Barnabé estava lá, Pedro estava lá, a igreja estava lá. Como não tinha ágape, ninguém fugiu da reunião, na dissimulação deles. E Paulo então, levantando-se, disse: Pedro, fica de pé. Pedro se levantou e Paulo diz: Pedro, você, Pedro, eu me lembro do teu discurso lá em Jerusalém. Você falou claramente que nada se poderia exigir dos gentios, porque temos todos nós a convicção que tanto nós judeus quanto os gentios são salvos e purificados pela graça de Deus, Pedro. Ou não é assim, Pedro? É ou não é, Pedro? É. Fala mais forte, cabra. E por que tu, sendo um judeu, e tem essa clareza do evangelho, você até agora estava vivendo aqui no nosso meio como um gentil, sem fazer classificação, sem ficar tirando nada do prato? Você comia de tudo sem perguntar nada, com oração e ações de graça você comia, se alegrava. Por que você está com essa dissimulação? Por que você está confundindo os irmãos? Pedro, você deve ser claro, transparente, viver o evangelho na pureza do evangelho. E Pedro falou uma palavra tão forte, eu quero repetir com os irmãos, capítulo 2 de Gálatas, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, até aí está bom, né? Eles procediam corretamente? Mas ele continua: não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. A que verdade do evangelho se refere? A graça de Deus e a fé na obra vicária de Cristo. Esta é a verdade do evangelho.
Nada mais do que isso. Qualquer coisa que se acrescentar a isso é não proceder em conformidade com a verdade do Evangelho. E se você sabe e não vive, você dissimula. Não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou, pelo que me parece, Pedro estava até insistindo para que os gentios procedessem de modo judaizante. Queridos, a palavra da graça, ela nos ensina que a única fonte de salvação é o próprio Deus. Mas não é uma salvação teórica, repito. Não é uma salvação doutrinária. Há uma corrente de pensamento teológico, por exemplo, que afirma: uma vez salvo, para sempre salvo. Aí eles tomam isso como sendo um fundamento. As pessoas aprendem isso, aceitam a Cristo, são batizadas. Agora coloca na cabeça: uma vez salvo, para sempre salvo. Pronto, estou salvo. Sim, mas e aí? Não. Quer ver? Versículo tal, capítulo tal, livro tal. Aí sai aquele tanto de texto, muitos textos. Você fica convencido de algo que você não sabe o que é. Eu não estou questionando uma vez salvo, para sempre salvo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não basta você ter uma coleção de versículos. Salvação não é versículo. Se a Bíblia nunca tivesse existido, a salvação sempre estaria aí, operando dentro do homem. Salvação é orgânica. Salvação é quando, por meio da fé no coração, você toca, você prova, você experimenta a morte de Jesus. Não é você confessar: ele morreu, estou salvo. Não. Salvação implica que você deve morrer, porque este velho homem para nada serve. Mas é Deus que vai fazer? É Deus que faz, tudo é Ele que realiza. Mas é algo dentro do ser. Salvação do ponto de vista judicial é tão somente a base e o começo de uma longa experiência de salvação orgânica. Ou seja, o aspecto judicial é que te permite ser salvo a partir de. Pastor, mas salvação judicial não é salvação? Não, é salvação, Cristo fez por você. Mas se você nunca experimentar a salvação, nunca estará salvo. Ah, mas ele não garante? Não. Ele garante que a obra vai ser completada. Então tem obra para fazer. Ele vai mudar, ele vai salvar, ele vai completar uma obra de salvação dentro de você. O que implica que o que tem até então é apenas o fundamento. Deus perdoou todos os seus pecados. Está perdoado, mas você é um pecador. E agora a graça de Deus vai agir dentro de você. A graça de Deus vai te educar, vai te pôr no caminho para fora do mundo, no sentido de te colocar num caminho de geração de uma nova consciência, um novo modo de pensar, de perceber e consequentemente de agir no mundo. Bem, algumas coisas ocorrem quando as pessoas não têm tal clareza da graça de Deus e não entendem esse poder do Evangelho agindo dentro do homem. Eu estou falando da graça de Deus enquanto aquilo que Ele realizou e realiza dentro de nós. Estou sempre enfatizando para que você nunca pense em salvação enquanto meros comportamentos, como mera tentativa de ser diferente, não sendo. Quero que você entenda que a graça do Evangelho, ela age dentro do homem, e você deve pensar a salvação, portanto, sempre enquanto aquilo que Deus realiza em você. Algumas coisas acontecem. Primeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 1, vai dizer que quando a pessoa não tem tal clareza acerca da graça, ou tendo suposta clareza, mistura as coisas. Se você, por acaso, pensa no Evangelho ainda enquanto comida e bebida, se você ainda determina a sua vida e acha que
está salvo ou é salvo porque você não bebe a bebida tal, não come a comida tal, não veste a roupa tal, não frequenta tal lugar, não canta a música tal? Se é assim que você pensa, se quando você vê um irmão agindo, ou procedendo, ou fazendo alguma coisa que você não tem o costume de fazer, por qualquer que seja o motivo que você não faz, mas você no coração condena, acusa, aponta, ocorre o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1: da graça decaíste. Você está decaído da graça. Não quer dizer que a graça de Deus perdeu o valor. Não, ocorre que você é que agora, em razão da sua maneira de ver e de pensar a salvação, você está fora do raio de ação da graça. O seu coração não está sendo ministrado pela graça. A graça de Deus não está surtindo efeito em você. Você está decaído da graça. Você está sem condições de provar e experimentar os efeitos dessa graça de Deus, porque você definiu uma vida a partir daquilo que o homem pode fazer. É lógico, eu quero que os irmãos, eu vou chegar lá. Segundo, quando não se tem uma visão clara acerca da graça de Deus, não somente se decai da graça, mas Colossenses capítulo 2, 20 e 23, vai dizer que essa falta de compreensão e o estabelecimento de uma vida pseudo-cristã, vivendo por meio de não toque, não pegue, não mexa, não olhe, não faça, diz que isso alimenta, rega, aduba a hipocrisia. Você vai ser um bom hipócrita, um bom dissimulador, porque lá na sua casa você vai fazer muita coisa que a sua consciência te acusa, mas na frente das pessoas você finge que é o santo, né? Fica lá, você vê como aquele irmão é santo, faz nada, não vai nem para o baile dançante dos casais, porque diz que dançar é pecado. Não vai para o baile porque acha que é pecado dançar com a própria esposa. Você vai ver onde você vai chegar. Quando começa a parar de dançar com a esposa, começa a parar de fazer mais coisa. É tanta santidade, o casamento não se sustenta. O camarada quer jejuar com a esposa, orar com a esposa, ler a Bíblia com a esposa, culto matinal, culto vespertino. Na hora de ir dormir, a mulher se arruma, ele vai ajoelhar na beira da cama, não para de orar enquanto ela não dorme. É muita santidade. É muita santidade. Meu conselho é: pare de orar um pouco, pare de ler a Bíblia um pouco e vá viver, meu irmão. Viver. Talvez a sua vida boa vivendo seja a melhor oração. E ao invés de ficar lendo, seja você uma carta escrita para que outros leiam Cristo em você. Bem, mas pode orar também, não tem problema não, mas não pode ficar orando demais a mulher dormindo. Ou vice-versa, né? A mulher orando, pensa na santidade o dia todo. Não tira a sobrancelha que é pecado. Daí você tira daí para frente. Muita roupa, parece uma Emília. Meia, touca, luva, cinta, a camisa de deputado. Não escova o dente porque está de jejum, pode engolir a água, quebra o jejum. Aí aduba a hipocrisia. Paulo diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças tais como: não toques isso, não proves aquilo outro, segundo os conceitos e doutrinas de homens, porque tais coisas com uso se destrói. Tais coisas têm a aparência de sabedoria, a aparência de piedade, como culto de si mesmo, adoração de anjos. Hipócrita, hipocrisia. A pessoa fica gorda, inchada, aquele papo grande, quando o sapo incha, enfatuado, sem motivo nenhum na sua mente carnal.
é muito crente. Decai da graça, alimenta a hipocrisia. E por último, está conforme o primeiro, não produz o efeito da salvação. Não produz. 50 anos e a salvação não opera. Você continua o mesmo hipócrita, o mesmo mentiroso, o mesmo impuro, o mesmo tudo. Pastor, mas o que eu devo fazer então? Eu quero viver o evangelho de Deus. Bem, Paulo disse: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Veja que o cristão genuíno busca são as coisas do alto, ou seja, aquilo que de nós se requer não é daqui. Porque você estabeleceu uma vida cristã com a seleção das coisas daqui. Você pensa que vida cristã é essas coisas são de Deus, essas não são, são tudo da terra. Vida cristã é buscar as coisas do alto. Pastor, o que são as coisas do alto? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos. Olha o que a graça pode gerar em você. E deve gerar em você. E com isso aqui você tem que se preocupar. Finalmente, irmãos, 4 de Filipenses, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro. Olha que maravilha. Olha que pureza. Olhe para mim por um momento. Tudo que é verdadeiro. Aí você tem que ficar assim: Senhor, ensina-me a amar o que é verdadeiro. Surge uma situação entre amigos, entre família, entre irmãos de igreja. Deve ver o coração, é verdadeiro. É verdadeiro. Porque se for verdadeiro eu quero. Mas se não for verdadeiro, pode deixar. Isso não vai entrar no meu coração. Não deixe que nada entre no seu coração que não seja verdadeiro. Essa minha relação é verdadeira. Esse meu procedimento é verdadeiro. Será que quando eu falo do irmão tal para o outro, eu estou sendo verdadeiro? Quando eu levo uma notícia, eu estou sendo verdadeiro? Isso é o evangelho de Deus. Não é usos e costumes, coisas. Você pode não beber, não fumar, não dançar, não comer carne de porco. Você pode usar sua roupa comprida. Você pode não ir à praia. Você pode não ir ao cinema. Você pode não cortar o cabelo. Você pode jejuar muito. Você pode orar muito. Você pode ir à igreja todos os dias. Mas se você tem alguma coisa na sua vida que você sabe e alimenta que não é verdadeiro, você não está vivendo como um verdadeiro cristão da graça decaíste. Porque você estabeleceu um padrão de vida cristã que faz parte de uma mera dissimulação. Você não é isso que você quer passar para as pessoas. Deus conhece o seu coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, vírgula, tudo que é respeitável ou honesto. Poxa, tudo que é honesto. Será que esse meu negócio é honesto? Será que eu estou numa relação honesta? Será que eu estou sendo honesto para com minha família, com meus irmãos, com meus amigos? No meu ambiente de trabalho? Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Olha o evangelho falando conosco. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Tudo que é justo, maravilha. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, misericórdia. Irmãos, grandes movimentos no meio da igreja, de pessoas que dizem assim: eu quero o melhor para a igreja. Que diz assim: eu estou cuidando da igreja. Que fala assim: eu estou preocupado com a igreja. Mas não, se nós vivêssemos isso aqui, tudo que é justo, tudo que é amável, não haveria
prejuízos em igreja, porque ninguém se levantaria com capa de falsidade para dizer que está preocupado com a igreja e destruindo a igreja. Pessoas se perdendo, pessoas deixando de congregar, ficando em casa amarguradas, tristes, angustiadas, porque o irmão destruiu a consciência dela. Então, não está vivendo isso. Poxa vida, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Encha os seus pensamentos do que é justo, do que é puro, do que é amável. Encha o teu ser, porque se a tua mente estiver cheia dessas coisas, você vai viver exatamente estas coisas. Eu vou encerrar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Aí eu coloquei esse tópico assim, olha: deve-se viver em harmonia com Deus, com os homens, com os santos, com o Espírito, com a palavra, com a vida. Ou seja, eu estou falando os pontos positivos de como viver o Evangelho. Porque como não viver, nós citamos aqui, não decair da graça, alimenta a hipocrisia e não produz o efeito da salvação. Então diz assim, olha o Evangelho. Agora vos rogamos, irmãos. Agora vos rogamos, irmãos. Acharam todos? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Tratai os vossos pastores com honra, com amor, com carinho, cuidem deles. 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. O que tem de pastores por aí, matando ovelha, tirando couro, se enriquecendo, escondendo a verdade, promovendo qualquer coisa menos o Evangelho para poder entulhar a igreja, entupir a igreja de gente, de dinheiro, de tudo. Mas tem uns que não conseguem viver isso, vivem de modo autêntico. E por mais que nem todos esses autênticos tenham melhor clareza da verdade, estão na sua honestidade e sinceridade pregando o Evangelho que aprendeu e que sabe, com verdade. Mas esses, ou os que vivem autenticamente, sem profanar a igreja, sem usurpar a igreja, não poucos sofrem infarto e morrem, porque a igreja se torna um peso. Vocês entendem? A igreja não é peso, ninguém é peso. Eu estou dizendo quando se torna um peso. O que é se tornar um peso? É quando o povo não liga para os líderes, para os pastores, não amam, não cuidam, não oram por eles. Só sabe falar mal, criticar, exigir. Não poucos estão doentes, síndrome do pânico. Pastores. O que foi? A igreja adoeceu ele. Muitos se suicidam. Então, a Escritura nos ensina esse relacionamento. O mesmo com os pais. Estou falando de pastores, mas e os pais? Às vezes nós adoecemos nossos pais. Enfim, vamos entrar agora num novo pleito, ou melhor, num novo mandato presidencial, não é isso? Se não for exatamente essa expressão, os doutores do direito me perdoem aí. Nós vamos orar pelo nosso presidente. Quem vai ser? Já deve ter sido o resultado, não sei,
Mas se for o Bolsonaro, vamos orar por ele e ajudá-lo. Se for o Haddad, nós vamos orar por ele e ajudá-lo. Se for o Ciro Gomes, vamos orar por ele e ajudá-lo. Se for a Dilma, não vai ser, porque não concorreu, né? Se for o Amoedo, vamos orar por ele. E se for o Daciolo, mesma coisa. Aí você pode falar assim: não era a minha escolha, a minha opção, não está de acordo com os meus ideais, mas agora é o nosso presidente. É hora de unir e não de dividir. É o nosso presidente. Respeito ao presidente da República. Deus se agrada disso. E se ele entrar no poder, ele ou quem entrar no poder, estará com a bênção de Deus para governar, porque ninguém governa sem a bênção de Deus. Ninguém. Toda autoridade procede de Deus. Não é Deus que está escolhendo nada, não estou falando disso. Mas quando chegar lá, por meio do voto do povo, Deus fala: é este, pronto. É corrupto, vamos orar por ele. Para de chamar presidente de ladrão. Mas ele para de chamar o outro de ladrão. Você não é juiz de ninguém. Deixa por conta da justiça e de Deus. Ore e abençoe. Abençoe sempre. É o Evangelho. Entendeu, irmãos? Não posso, eleição, não vote nele, faça a sua parte. Se você acha que não deve ser, ou foi ruim, ou foi corrupto. Mas o nosso papel é abençoar, orar e unir, sermos pacificadores. Primeiramente pacificados, e então pacificadores. Não quer dizer que você não possa ter uma atitude crítica. Você não é tonto. Mas você pode ter uma crítica com respeito, com amor. Como diz o texto lá de Filipenses. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Falando dos líderes, dos pastores. Olha o Evangelho mais uma vez aqui. Tem nada a ver com os usos e costumes, tem? Tem, pessoal? Comida e bebida? Nada a ver. Mas tudo aqui dentro, uma coisa linda. Vivei em paz uns com os outros. Diga amém. Viver em paz. Se esforce por viver em paz. Se esforce. Mas você não viverá em paz enquanto você não se pacificar com Deus e consigo mesmo. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Longanimidade. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Interessante que não disse para você não retribuir mal por mal, porque disso nós sabemos. Agora, quer dizer, além de você não retribuir, evite que alguém retribua o mal. Quando você vir alguém, ora com ele, aconselha, ajuda, tenta fazer ele enxergar o outro lado da coisa. Não seja você alguém que promova. A gente fica assim: é isso mesmo, eu no seu lugar fazia a mesma coisa. Não tem isso. Aí a pessoa, é mesmo, né? Talvez a pessoa nem ia fazer nada de ruim para o outro, mas você foi lá e colocou pimenta. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Mantenha o espírito conectado sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis esta ministração dessa noite. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Bem, eu gostaria de falar muito sobre cada um desses pontos. Muita coisa para dizer aqui, mas o nosso tempo não permite, não quero cansar os irmãos, tá bom?